Olá, pessoal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que estará aí assistindo o nosso congresso Pensar Contabilidade, seja de manhã, à tarde, à noite. Sinta-se aí abraçado virtualmente, em especial porque nesses períodos, né, pandemia, pós-pandemia, a nossa vida virtual, ela ganhará uma força assombrosa, já dizem aí os especialistas, e está aqui a BSSP provando isso num congresso interessantíssimo que envolve contabilidade, direito, seja ele trabalhista, previdenciário, tributário, para que a gente possa aí, compartilhar conhecimento. Então, primeiramente, muito obrigado, BSSP, pelo convite. É uma honra estar aqui com os alunos BSSP, com a própria instituição BSSP, para falarmos aí sobre direito do trabalho e direito previdenciário. Eu sou o professor Alexandre Amui, sou especialista em direito do trabalho, direito previdenciário, direito do Estado. Sou mestre em direito das relações sociais e trabalhistas. Sou advogado, professor e conselheiro do Conselho Regional de Previdência Social. Então, espero aí, nesses próximos minutos, trilharmos algo interessante sobre terceirização, aspectos trabalhistas e previdenciários. Alexandre, mas por que desse tema? Por que não esses temas que têm aí sido discutidos com os isolamentos sociais? Pessoal, com esses isolamentos, né, decretados aí em vários estados, municípios, em alguns locais, inclusive com lockdown, com essa discussão interminável entre governo federal, governos estaduais e municipais, obviamente nós precisamos entender que não apenas o que acontece agora é relevante. Nós precisamos compreender que assuntos que supostamente sejam triviais serão elevados a níveis de discussão talvez até então não tratados. E a terceirização, ela obviamente está dentre esses assuntos. Aí você deve estar se perguntando, mas por quê? Por que terceirização viria à tona agora? Por uma questão muito simples. Quantas empresas vocês conhecem que, em razão deste isolamento, pediram recuperação judicial, pediram falência, simplesmente fecharam as portas? Empresários que voltaram a ser empregados ou estão aí desempregados, tentando de alguma forma atingir os seus objetivos. Eu conheço vários. Eu, como advogado, conheço várias empresas que, infelizmente, estão com situação econômica difícil. Estou aí patrocinando recuperações judiciais. Estou atuando em processos para tentar aí solucionar problemas financeiros de clientes que foram expostos em razão de todo esse isolamento. Então, eu e você estamos cientes de que o momento econômico ele é complexo, ele é perigoso. E aí uma das alternativas que pode, na cabeça de alguns, ser salutar para resolver momentaneamente problemas econômicos seria a terceirização. Mas por que, Alexandre? Simples. Porque para muitos empresários, terceirizar os serviços significa reduzir a burocracia interna. Significa não perder tempo e dinheiro com questões mais adjacentes da empresa e focar nos empregados, focar na linha de produção daquilo que lhe traga o seu faturamento. Então, por exemplo, uma empresa que está aí na linha de produção de tecidos, o foco dela hoje deve ser a produção de tecidos para a confecção de máscaras e etc. Se ela dedica o seu tempo e a sua preocupação a serviços adjacentes, não adjacentes em relação à sua essencialidade, mas adjacentes à função essencial daquela empresa, que é produzir tecido, vender tecido, ela deixa de faturar, ou às vezes tem embrólios que prejudicam o andamento correto ou essencial daquela empresa.
portaria, limpeza, ok? Então, diante disso tudo, para que eu tenha menos burocracia interna, para que eu possa, às vezes, simplesmente, olha, fulano, eu te contratei, resolve isso para mim. Pode ser uma medida essencial. Só que aí, para que a gente possa compreender melhor todo esse ambiente de terceirização, eu tratarei com vocês os aspectos pontuais da Lei 6.019/74, que é a lei que hoje regulamenta a terceirização. Falarei para vocês alguns aspectos jurisprudenciais e teóricos e, concomitantemente, tentarei trazer aí algumas questões que podem colaborar com o conhecimento do tema. Tá? O que a terceirização, em relação à sua essência, pode nos trazer? Primeiro, é importante que nós entendamos o conteúdo terceirização. O que é terceirização? Por que terceirização é relevante para mim? Primeiro, eu como advogado vejo, às vezes na própria advocacia, alguns erros conceituais meio complexos de se tratar, porque se você erra o conceito, se você erra a essência da terceirização, é bem provável que você erre tudo aquilo que decorra dessa terceirização. Mas por quê, professor? Porque eu tenho aí algumas situações em que compreender o que é terceirização pode me fazer contratar ou não contratar. Eu quero que vocês entendam isso. Primeiro, quando eu falo em terceirização, eu estou falando, obviamente, de uma prestação de serviço a terceiros. Então, eu tenho um determinado serviço, eu ofereço um determinado serviço, e esse serviço ele é oferecido a terceiros. Então, quando eu terceirizo um trabalho, eu estou diante de um business to business, B2B. Significa isso. Empresa negociando com empresa. Finalidade lucrativa com finalidade lucrativa. Finalidade lucrativa com fundação pública, administração pública. Mas de uma certa forma, mesmo que não seja uma empresa na busca do lucro diretamente, ela está nesse mercado business. Está inserido no mercado business. Então, ali eu tenho, primeiro, o dever como advogado, como contador, de participar efetivamente dessa primeira contratação, desse gerenciamento dessa forma negocial entre empresa e empresa. Mas por quê? Porque qualquer erro cometido no contrato poderá trazer prejuízo ao seu cliente no futuro em relação àquilo que foi tratado, negociado. Mas por quê? Porque quando eu falo prestação de serviços a terceiros, eu estou falando de uma transferência da contratante, da execução de quaisquer das suas atividades a uma terceira pessoa jurídica de direito privado que tenha, obviamente, capacidade econômica com a sua execução. Aí você olha para mim e me pergunta, mas por que é essencial entender esse conceito? Meus queridos, desde que a Lei 13.467 de 2017, a famigerada reforma trabalhista, entrou em vigor com a alteração da Lei 6.019, e desde que o STF analisou a súmula 331 do TST e entendeu que as atividades a serem terceirizadas pelo empregador não encontram limite no ordenamento jurídico, ou seja, eu posso terceirizar a minha atividade meio e a minha atividade fim, eu corro riscos, grandes riscos. Por quê? Eu tenho pessoas na minha empresa prestando serviços que foram terceirizados, que, se não forem corretamente remuneradas ou não tiverem ali os seus direitos trabalhistas respeitados, eu poderei ser responsabilizado. É o que a gente chama de
responsabilidade subsidiária. Eu, como advogado, neste momento, estou negociando várias ações trabalhistas para o meu cliente, para buscar acordo com os advogados dos trabalhadores, a fim de solucionar débitos de uma empresa que terceirizava os seus serviços. Foram ajuizadas ações em face dela. 5 mil, 3 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. A empresa devedora principal não quitou as suas obrigações. E agora, meu cliente, infelizmente, para evitar penhoras em suas contas, tem negociado acordos para solucionar esse litígio. Então, perceba que o prejuízo é grande. E olhe que, quando eu fui contratado e quando eu tomei ciência da situação, eu solicitei que fosse feita a retenção. E à época, né, para o nosso bem atual, foram feitas retenções, certo? E essas retenções, num montante aí aproximado de 50 mil, provavelmente pagarão todas as dívidas trabalhistas decorrentes dessas ações. Mas por quê? Porque o contrato pactuado entre empresa e empresa permitia essa retenção imediata em caso de ações trabalhistas propostas, somando-se o valor das causas atribuídas, em razão de não cumprimento de obrigações trabalhistas mediante auditoria que era feita mensalmente. Então, você que participa diretamente da terceirização deve estar antenado ao fato de que eu estou transferindo a um terceiro a prestação de um serviço. Mas se o serviço não for prestado, eu posso ser responsabilizado de forma subsidiária. Ou seja, se eu não encontro bens do devedor principal, eu poderei ser afetado com bloqueio do meu patrimônio. Isso é ruim. Isso é péssimo. Vamos ter aqui um caso concreto. Então, o que é interessante inserir no contrato? Insira no seu contrato a possibilidade de retenção imediata dos valores do repasse em caso de ações trabalhistas. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade, retenção de valores em caso de não comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas. Então, por exemplo, eu tenho um porteiro noturno, o que eu imagino? Que o adicional noturno esteja sendo pago a esse porteiro noturno terceirizado. Se eu pego os recibos e vislumbro que não há o pagamento deste adicional noturno, então, vou notificar. Faço uma notificaçãozinha formal, falo: empresa prestadora de serviços a terceiros que eu contratei. Você não está pagando o adicional noturno do porteiro noturno. Por que não? Do vigilante noturno. Por que não? Então, eu faço cálculo, contabilidade, departamento pessoal, próprio jurídico, se for o caso. Verifico o valor pendente e faço a retenção. Há uma possibilidade. Certo? Eu, particularmente, nos contratos que eu elaboro, tenho inserido cláusulas, inclusive cláusulas de garantia, para que em caso de eventual ação trabalhista e eventual redirecionamento da execução, eu tenha aquela quantia para me salvaguardar. Tenho buscado, inclusive, empresas que me deem essa garantia. Por quê? Porque a gente sabe que o lucro de quem presta serviço a terceiros, a depender da agressividade do mercado, ele não é tão alto. Então, a chance de quebra desse tipo de empresa é muito grande. Até porque, se eu busco lucro, esta empresa também busca lucro. Então, eu busco garantias. Por exemplo, recentemente eu fiz um contrato e para que a empresa negociasse com o meu cliente, ela teria que ir fazer uma garantia inicial, um aporte inicial de R$30 mil. Por quê? Começou a aparecer a primeira ação, segunda ação, eu estou vendo que a empresa não está tomando conta daquilo, eu vou usar aquele valor para quitar obrigações trabalhistas, negociar direitos trabalhistas e insiro no contrato
insira no contrato, que em caso de descumprimento reiterado de obrigações trabalhistas, inclusive mediante não cumprimento de acordos trabalhistas, o contrato será imediatamente rescindido com a aplicação de multa que a gente chama de cláusula penal. E essa multa, ela corresponde justamente àquele valor que foi garantido inicialmente. Por quê, professor? Porque eu entendo que se a gente deixa aquilo muito livre, o brasileiro, infelizmente, está acostumado a deixar tudo muito livre. Quantos contratos de aluguéis vocês já receberam que estão vencidos há anos e não foram renegociados, não se sabe a forma de se corrigir aquele contrato, que não descreve nada que tem no imóvel. Imagine o indivíduo que ele é proprietário, ele faz um contrato de aluguel pífio. Imagine quantos contratos de terceirização de serviços existem feitos de forma não ordenada, ok? Então, fiquem atentos a esse conceito de terceirização, tá? Porque, por incrível que pareça, é esse conceito de terceirização que nos fará resguardar em relação aos seus aspectos contratuais. Por quê? Porque a empresa prestadora de serviços, ela contrata, ela remunera e ela dirige o trabalho. Então, eu estou confiando a um terceiro que ele pague salário, que ele pague adicionais, que ele pague horas extras, que ele pague férias, que ele pague 13º. Então, obviamente, não é um serviço que eu posso considerar um serviço barato. Certo? Por quê? Porque eu posso terceirizar tudo. Tudo! Tudo! As próprias concessionárias de serviço público podem terceirizar conforme decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal. E é interessante, pessoal, nós nos atentarmos ao fato de que o STF, está aí no material que será disponibilizado a vocês, que o próprio STF entendeu que a súmula 331, quando ela falava que a terceirização só se daria em atividades adjacentes ou atividades meio, ela estaria extrapolando o seu limite jurisprudencial, de modo que terceirizar a atividade fim não estaria contrário à Constituição Federal. Isso é relevante. Isso é relevante. O que eu posso terceirizar? Tudo. E aí lá no seu contrato, eu preciso definir o que eu irei terceirizar. Ah, eu irei terceirizar portaria. Beleza. Vou terceirizar também a conservação, a limpeza. Ah, beleza. Defina, porque a lei assim o exige, que você determine o que será terceirizado. Investigue a empresa a ser contratada. Eu tenho vários casos concretos, de empresas que prestavam serviço a terceiros que hoje estão em situação de falência. Não é nem recuperação judicial. Já foi decretada falência. Olha o prejuízo. Olha o prejuízo. Porque o empresário ele acha estar se livrando de uma dor de cabeça e ele arruma uma dor de cabeça ainda pior. Aí o que a lei fala? A lei traz aí algumas coisas técnicas. Por exemplo, para eu contratar uma empresa de prestação de serviços a terceiros, ela tem de ter prova de inscrição como pessoa jurídica. Isso é tão bobo. Registro na junta comercial. Isso é o mínimo do mínimo. Só que é interessante que vocês analisem o contrato social da empresa. Quem é o administrador? Qual é o perfil daquele administrador? Se ele já administrou outras empresas? Se ele tem patrimônio? Investiga. Contratar uma empresa de prestação de serviço a terceiros não é igual comprar um sapato, um tênis, uma bola. Furou, joga fora e compra outro. Não. Contratar uma empresa de prestação de serviço a terceiros exige auditoria, fiscalização, quase um serviço de detetive. Ok? Então eu sempre investigo quem é o sócio. O sócio é fulano de tal. Por quê, professor? Simples. Se esse sócio já esteve envolvido em processos outros, de recuperação judicial, de falência, se ele tem outras empresas que estão em situação de calamidade, eu corro um risco. Ok? Então analise o contrato social. É fácil. O contrato social é fácil de ter acesso. Vocês têm acesso ainda mais fácil do que nós, advogados. Ok?
Ok? E aí fiquem atentos a esse aspecto aqui da lei do capital social compatível com o número de empregados. Porque se uma empresa tem até 10 empregados, um capital social de 10 mil, com todo respeito ao legislador, mas uma empresa com até 10 empregados e um capital social de 10 mil é ínfimo. Se eles buscam aí utilizar esse capital social como item de valorização empresarial, né, e aí eu vou deixar o pessoal que é mais expert nesse assunto tratar do tema, aqui para mim não tem nenhuma salvaguarda, certo? Assim como uma empresa com mais de 100 empregados, um capital mínimo de 250 mil. Então, assim, o que eu compreendo da lei, e eu tenho visto aí discussões sobre isso, é que ele traz o mínimo do mínimo. O salutar do salutar. Observe isso. Para quem a empresa que você está contratando terceiriza os seus serviços? Para quantas empresas? Quantos empregados ela tem na sua base? Pede documento para comprovar a quantidade de empregados que ela tem contratado. Quantos empregados você contratará através dessa terceirização de serviços? 5, 10, 15, 20? Confira se estão todos registrados, estão todos cadastrados, se o direito dele é compatível com a norma coletiva que vigora para a categoria. Isso é importante. Tá? Por quê? Porque quando eu falo em prestação de serviços a terceiros, eu preciso estar atento ao fato de que são assegurados ao empregado desta empresa prestadora de serviços algumas situações semelhantes aos dos meus empregados. Ainda mais se esse terceirizado, assim chamarei ele, estiver nas minhas dependências. Então, o refeitório do meu empregado é o refeitório do trabalhador terceirizado. O serviço de transporte do meu empregado é o serviço de transporte do terceirizado. O atendimento médico e ambulatorial do meu empregado é o do terceirizado. O treinamento das NRs, por exemplo, dos meus empregados, é o treinamento que será direcionado aos terceirizados. Banheiro, EPI, instalações para a prestação de serviço dos meus empregados serão também a dos terceirizados. Sabe por que isso? Igualdade, dignidade da pessoa humana. E aí você, empresa, é notificada pelo Ministério do Trabalho, né, pela Secretaria hoje do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho em razão de discriminação. Olha a dor de cabeça, olha a imagem negativa, porque hoje, com a notícia veiculando muito rápido, imagina a sua imagem empresa sendo veiculada nas redes sociais porque você pratica ato discriminatório em face dos terceirizados. A única salvaguarda para o tratamento diferenciado, e olhe lá, é quando você usa na sua empresa um número igual ou superior a 20% dos empregados da contratante. Então, eu, empresa, contratante, tenho 100 empregados. E aí eu contrato uma empresa de prestação de serviço a terceiros para me fornecer mais 40 empregados. Passou dos 20% dos meus empregados? Passou. Obviamente passou. Certo? Então, nesta hipótese, eu poderei oferecer serviços específicos para os meus terceirizados, de alimentação, de sistema ambulatorial, em outros locais. Eu posso criar dentro da minha empresa, ou talvez até no anexo, um local só para os terceirizados, desde que o padrão de qualidade e atendimento seja o mesmo. Então, você precisa respeitar este padrão de qualidade. Certo? E aí uma dúvida que sempre me surge, sempre me é questionado. Alexandre, mas eu sou obrigado a pagar para os empregados da empresa de prestação de serviço a terceiros, de uma certa forma, salário igual ao das empresas que me contratam? Porque aí eu fico louco, né? Porque para que cada empresa eu vou ter um salário diferente. Não, você não é obrigado. A lei não exige isso. E a jurisprudência ela tem trilhado o caminho de não reconhecer essa igualdade.
porque são terceiros, certo? Óbvio, desde que não haja fraude, tá? Porque quando eu contrato uma empresa de prestação de serviço a terceiros, eu estou dando a ela a autonomia para gerenciar as atividades. Ela gerencia as atividades. Subordinação, pessoalidade. Agora, eu, contratante, quando eu começo a assumir essa responsabilidade de subordinação, de pessoalidade, eu corro o risco de ter descaracterizado a atividade terceira e o reconhecimento direto do vínculo de emprego. Como já aconteceu várias vezes. Várias e várias vezes. Se você pesquisar jurisprudência sobre o assunto, você encontrará um monte de reconhecimento de vínculo direto com a contratante por conta dessas situações de subordinação direta, pessoalidade direta com o contratante. Aí, se você tem um salário diferenciado, o que vai acontecer? Equiparação salarial. Óbvio, preenchendo os requisitos da equiparação salarial, lá do artigo 461 da CLT, que não é agora objeto de estudo. Ok? Inclusive, quem tiver dúvida, depois pode entrar em contato comigo, que eu terei prazer em dialogar sobre o assunto. O que eu preciso entender? Que contratante e contratada, se respeitarem os termos da terceirização de serviços, poderão estabelecer, se assim eles entenderem, salário equivalente, salário igual. Caso contrário, não há necessidade de termos salário igual. Beleza? Tranquilo? Inclusive, há uma discussão aí junto aos tribunais sobre a isonomia salarial quando eu tenho empregados que na empresa exercem a mesma função. Tá? Tem sido reconhecido em alguns casos, em outros casos não, quando há um envolvimento de empresas privadas. Tá? Agora, questões importantes a serem observadas. Eu não posso contratar o serviço e utilizar os trabalhadores em serviços distintos. Isso descaracteriza o contrato de terceirização. E eu já tenho visto decisões judiciais nesse sentido. Por isso que eu falei lá atrás. Observe o seu contrato. O que você insere no seu contrato, cumpra. O que você não inseriu, se for o caso, aditivo contratual. Qual é a dificuldade de se estabelecer um aditivo contratual? Então, por exemplo, eu contrato para a função de porteiro e começo a utilizá-lo na função de limpeza e conservação, qual a chance de eu ter problema com isso? São chances gigantescas. Tá? 2. É responsabilidade da contratante, de quem contrata, garantir condições de saúde, higiene e segurança destes trabalhadores terceirizados quando o serviço for prestado nas suas dependências ou em local por ele determinado. Aí você me pergunta, como assim, Alexandre? Simples. Simples. Pense você, na sua casa. Obras a serem executadas na sua casa. Aí você contrata um pedreiro. E esse pedreiro contrata servente, contrata um pintor e etc. Qual é a sua responsabilidade em relação a esses trabalhadores? A direitos trabalhistas? Ela é zero. Por quê? Porque o dono da obra não responde por débitos trabalhistas do seu empreiteiro. Salvo quando o dono da obra for construtora ou incorporadora. Mas você, pessoa natural ou pessoa jurídica, que contrata lá um empreiteiro para ele prestar um serviço de construção, ele que se resolva com seus pedreiros, serventes, mestres de obra, etc. Você não tem responsabilidade. Entretanto, quando o assunto ele parte para a responsabilidade civil decorrente de acidente, você pode ser responsabilizado. Então, por exemplo, eu, dono da obra, vislumbro o cara instalando aqui no meu escritório algum aparelho, algum mecanismo que exige o trabalho externo, pendurado aqui no prédio. O que ele tem de usar? Cinto de segurança, paraquedas, capacete, luva, bota. Tudo que é necessário para a sua proteção individual. Se eu percebo que ele está pendurado sem nenhuma proteção,
Eu, dono da obra, tenho o dever de fiscalizar e falar, para agora. Posso, inclusive, rescindir o contrato por descumprimento de questões de saúde, higiene e segurança. Então, empresa contratante, ao vislumbrar que os empregados da empresa terceirizadora de serviços não estão tendo EPIs fornecidos, não estão com a sua saúde, a sua higiene, a sua segurança protegidos, o que eu devo fazer? Coibir. Dias atrás, eu comentava, né, lá no meu condomínio, que existia uma irregularidade que me preocupava. Certo dia, desci para pegar a comida lá pelos aplicativos de entrega, estava um determinado porteiro. Trocamos ideia, conversamos, isso era período noturno. Ok. 7 horas da manhã acabou o turno dele. No dia seguinte, à noite, de novo, vai lá eu buscar produto por esses aplicativos de entrega. Quem está? O mesmo porteiro da noite anterior. Pensei, poxa, mas jornada 12 por 36. Se ele estava aqui até 7 horas da manhã e está aqui de novo às 7 horas da noite, então a jornada dele não foi 12 por 36. Cadê a proteção à saúde dele? Cadê a proteção à higiene dele? Comecei com a síndica e falei, ó, isso aqui tá errado. E isso se repetiu. O que eu devo fazer? Notificar o empregador. Olha, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado e isso pode me trazer problemas. Eu quero que você cumpra as normas de saúde, higiene e segurança. E o respeito a esse intervalo de repouso, ele é obrigatório. Não respeitado, eu posso ser responsabilizado. Ok? Então, muito cuidado, extremo cuidado no seu contrato. Ao fixar o contrato, atenção. Por que atenção? Porque é sua responsabilidade garantir essas condições. Então, estabeleça quais são os EPIs que devem ser fornecidos, qual a periodicidade de troca. Por mais que as NRs falem, coloca no contrato o que custa. Está pagando o advogado para fazer o contrato. Como eu fiscalizarei? Como ele me comprovará o uso desses EPIs? Tudo, porque é meu dever. Vislumbrei uma atividade arriscada em descumprimento das NRs, mando paralisar e notifico a empresa. É por isso que você estabelece multas no seu contrato. Ok? Fiquem atentos a tudo isso, porque isso é considerado pelo Poder Judiciário. E aí uma coisa que eu vejo muito, estou até perguntando aqui, eu dispenso meu empregado. Dispensei meu empregado. Gosto mais do cara, gente boa, serviço, batata. Eu posso exigir da empresa que me preste serviço a terceiros que contrate ele? Não, meus queridos. Eu preciso esperar pelo menos 18 meses. Pelo menos 18 meses. Tá? Se porventura, eu dispenso meu empregado e em menos de 18 meses eu permito que ele trabalhe para mim numa empresa de prestação de serviços a terceiros, isso é fraude. Isso é fraude. E essa fraude poderá ensejar o reconhecimento do vínculo comigo e, quiçá, a continuidade do vínculo de emprego. Anular todo o período que ele trabalhou para a empresa terceira e reconhecer todo esse período comigo, contratante. Olha o risco. Então é nosso dever alertar. Não pode. No mínimo 18 meses de intervalo. Até porque na época que essa lei foi publicada autorizando a terceirização em tudo, na atividade fim, eu lembro de várias empresas me procurando, falando, Alexandre, eu quero demitir meus empregados, contratar uma empresa terceira que vai contratar esses trabalhadores e botar para trabalhar para mim. Eu falei, tudo bem, após 18 meses. Antes, negativo. O que eu aconselho como advogado? Que se ele realmente tem interesse em fazer isso, embora eu não o oriente, eu acho que isso é prejudicial, que ele faça de forma paulatina. Dispensa, contrata a terceira, vai adequando o profissional, tal. Isso no futuro, após 18 meses, for do seu real interesse ter aquele trabalhador de volta, que assim o faça. Caso contrário, é um risco a que se está correndo, certo? Até porque, aqui, ó, de novo, eu pergunto, qual é a sua responsabilidade como contratante? A sua responsabilidade ela é subsidiária. O que significa dizer? Pela simples inadimplência
da empresa prestadora de serviços a terceiros, essa responsabilidade ela será direcionada à contratante. O único detalhe, quem for aí TP, RH, contador da administração pública, é interessante nós lembrarmos que o STF, na DC 16, ele entendeu que a administração pública responde também de forma subsidiária. Sim, também responde de forma subsidiária. Só que aí temos um detalhe. Não pela simples inadimplência, como acontece na iniciativa privada, mas pela prova do trabalhador de quem a administração pública não fiscalizou o contrato. Então, se você trabalha para a administração pública, lembre de fiscalizar o contrato. Porque se o trabalhador provar que você não fiscalizou, você, administração pública, responde. Ok? É simples. Basta fiscalizar o cumprimento desse contrato. Fiscalizou o cumprimento desse contrato, obviamente, estaremos aí resguardados de direcionamento da execução. E aí, para encerrar o nosso bate-papo, vale a pena terceirizar? É interessante terceirizar serviços? Olha, meus queridos, eu trouxe aqui para nós duas hipóteses de vantagens, né? Quando a gente fala em vantagem, eu entendo que a primeira vantagem é você agregar um valor ao núcleo essencial da companhia. Mas por que isso? O core business, né, aquilo que vai valorizar a sua atividade empresarial, ele não se preocupa diretamente, e quem é especialista na área talvez concorde comigo, ele não vai, atividades adjacentes, trazer valor à minha empresa. Mas ele pode desvalorizar, óbvio. Então, um supermercado em que a limpeza ela deixa a desejar, ele perde valor comercial, negocial, certo? Só que a limpeza ela pode ser prestada por uma máquina, por pessoas, por empresas terceiras, e estando limpo, quem prestou tecnicamente não me traz grandes alterações. Lógico, pode me trazer prejuízo, mas não me valoriza. Não sei se eu faço me compreender. Agora, a minha atividade fim, eu trabalho com vendas. O que eu quero? Bons vendedores, vendedores engajados, vendedores que vistam a camisa. Porque eu, como consumidor, já cansei de entrar em empresa, em comércio, em lojas, para comprar, com valor para comprar, e não comprei por conta do vendedor. Não comprei por conta do gestor. Isso desagrega valor para a empresa. O consumidor que entra com a intenção de consumir e não consome, isso é um absurdo. Certo? Então eu entendo que uma das vantagens é que você começa a dar foco apenas naquilo que traz valor ao seu núcleo. Aquilo que valoriza a sua empresa. Para que você possa, aí, talvez, se for o seu interesse, participar de mercado de ações. Você trabalha aí com startups, focar na sua startup e não com questões adjacentes. Tá? Segunda vantagem é que você traz à administração da empresa menos burocracia. O seu plano de cargos e salários ele fica menor. E aí você consegue trabalhar melhor, de forma mais eficaz. Os benefícios, os serviços, os direitos, um organograma mais bem estruturado. Eu, quando faço aquele serviço de montagem de plano de cargos e salários, que é um serviço caro, quem já contratou sabe que é caro, é um serviço demorado. Já cheguei a demorar mais 6 meses para entregar um esboço de PCS. Por quê? Porque tem empregado demais em vários setores. E aí, normalmente, embora não seja o contrato, eu sempre faço uma auditoriazinha falando, olha, isso daqui não precisa, terceiriza. O valor que você gasta com eles, você gasta com a empresa de terceirização, talvez um pouquinho mais, mas você facilita o seu organograma e você consegue trazer
maior equilíbrio gerencial para sua empresa. E, felizmente, quando nós aplicamos, deu certo. Tá? Então, fica aí a dica. São as duas vantagens que eu enxergo. E desvantagens? A desvantagem é a falta de identificação profissional, que é algo que eu coloco no PCS. Identidade da empresa. Porque um plano de cargos e salários não é só colocar salário, benefício. Até me dá uma certa irritação quando as pessoas ficam falando de plano de cargos e salários, só salário e benefício, salário e benefício. O que é salário e benefício sem uma identificação profissional? O que seria da BSSP pensando em salário e benefício sem pensar na sua marca? Boa sorte, sabedoria e prosperidade. Sem criar com os seus professores uma marca. Boa sorte, sabedoria, prosperidade. Suas cores. Pensar contabilidade. Boa sorte, sabedoria, prosperidade. Então, essa identidade profissional, ela é criada pelo núcleo. Então, nós, professores da BSSP, estamos engajados no núcleo da empresa. Nós entendemos o que é o elixir da empresa, o que ela busca. A BSSP busca realizar sonhos. Agora, os terceirizados, será que eles estão engajados nisso? Será que eles entendem essa identidade profissional? Será que estão preocupados com isso? Então é uma desvantagem. Tá? E eu utilizo isso como uma ferramenta para falar para os meus clientes. Olha, vamos tentar terceirizar só atividades que sejam realmente acessórias. Tá? Porque ao terceirizar a atividade fim, cuidado com a sua marca. A sua marca corre risco. E hoje, nesse mundo 4.0, nessa indústria 4.0, não ter uma marca forte é um prejuízo. Eu, como advogado, já tenho direcionado as minhas atuações para as redes sociais, porque eu sei que são relevantes. Eu preciso ter minha equipe engajada, e minha equipe é engajada, ela está comigo. Se não estiver, não presta para mim. Não presta para eles. Para ele não é bom. E me entenderam? Então é uma desvantagem. E outra desvantagem seria a baixa qualidade dos serviços prestados. Certo? Então, pessoal, quando a gente fala em terceirização, eu preciso preocupar com aspectos técnicos do contrato. Faça um contrato bem feito, no business to business, empresa para empresa, negocie, faça mediação, determine o foro de negociação de eventuais problemas, defina um mediador, defina uma arbitragem, se for o caso. As grandes empresas mundiais, elas não gostam dos seus nomes envolvidos com ações judiciais. Então, talvez ali estabelecer arbitragem seja uma solução. Nomeie um árbitro que entenda de legislação, entenda do negócio da sua empresa. Tá? Para que aquilo possa ser facilmente resolvido. Cláusulas penais, cláusulas de resolução antecipada. Tudo isso para quê? Para resguardar aquele que contrata serviço de terceiros. Ok? É lógico que nós precisaríamos de muito tempo ainda para debater o assunto. Falar, por exemplo, da retenção dos 11% na nota, que pode ser deduzido depois, pode não, né? Deve ser deduzido depois pela empresa prestadora de serviços a terceiros, porque quem contrata retém os 11% e depois a empresa faz a compensação com as dívidas trabalhistas, com as dívidas previdenciárias dela com a Seguridade Social, tá? Então, nós temos muitos e muitos assuntos sobre terceirização, mas eu quis trazer aqui para esse congresso Pensar Contabilidade o aspecto contratual. Porque às vezes a gente fica tão preocupado em terceirizar, em hora extra, em adicional noturno, e esquecemos do próprio contrato. E eu mostrei para vocês que o aspecto contratual, o aspecto plano de cargos e salários, o aspecto marca, ele é importante a ser pensado, em especial na terceirização. Ok? Então, eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham aí me assistido até o final. Fico muito feliz com a presença de vocês. Fico extremamente feliz com o convite da BSSP. Muito obrigado a todos. Um abraço e um ótimo congresso Pensar Contabilidade. E precisando de mim, estou aí à disposição, professor Alexandre Amorim. Um beijo, um abraço
e até o nosso próximo congresso ou até a nossa próxima aula presencial. Tchau, tchau.